medicada. Mas o que precisava ser feito seria, né, não precisaria medicar nem nada disso, seria pegar aqueles móveis, colocar alguns móveis principais ali, voltar a colocar no lugar, para ela interagir de novo com aqueles móveis, depois, aos poucos, a mãe ia apresentando, né, os novos móveis, ou seja, deixar lá no celeiro os móveis novos, né, e trazendo aos poucos, né, não chegar com eles e tirar os móveis antigos, né. E aí a criança vai, aos poucos, e conversar também, né, porque né, ela, o Cristo, embora às vezes tenha dificuldade de falar, mas muitas vezes eles entendem tudo que você está falando, ou quase tudo, né? Então, ela, a criança, ela entra em desespero, né? É. Agora, outra coisa que ele fala, né? Exercer o poder sobre os objetos, né? Então, aqui, por exemplo, no consultório, né? Aqui comigo, né? A criança que é autista, ela entra, ela vai direto nos brinquedos, né? E ela fica ali nos brinquedos, na sala de espera dos brinquedos. Aí eu abro a porta, a criança entra para ser atendida, né? Ela entra, é como se eu não existisse, né? Ela entra, passa por mim. Se eu fosse é, atravessável, ela atravessaria por mim e iria nos brinquedos. Que essa é a sensação que eles descrevem também naquela época, né? Que o olhar da criança é um olhar que atravessa a pessoa, né? Ela olha, mas ela parece que ela não está olhando para você. Ela pode até olhar para você, mas o olhar dela te atravessa, né? Isso é o que é possível para ela. Isso não quer dizer o desprezo, o descaso com você, né? É o possível dela se relacionar com o mundo, né? E agora também, né? Sobre a capacidade cognitiva, né? A capacidade de aprender, né? A inteligência, né? Isso é uma questão muito importante, né? Porque inicialmente, né, havia um questionamento lá desses cientistas e por se debruçar sobre o autismo, havia uma questão que se o autismo levaria a retardo mental, se eles eram retardados mentais, entendeu? Ou seja, não tinham capacidade de inteligência, não conseguiam usar a inteligência, né? E a princípio eles até chegaram a pensar isso, né? Mas depois, aos poucos, eles foram percebendo, né, que, por exemplo, aqueles que falavam, eles tinham um vocabulário, com o passar dos, dos anos, dos anos iniciais mesmo, 2 anos de idade, 3, eles já tinham um vocabulário assim extenso, né? E quando eles tinham a oportunidade de entrar em contato com coisas, com nomes, com datas, com poesias, né? Histórias, historias, né? Eles gravavam aquilo, né? Muito mais do que qualquer outra pessoa tinha capacidade de gravar, né? Então já começou a cair por terra essa ideia de que eles têm uma inteligência inferior, né? Não tinham inteligência inferior, não, né? Eles têm uma excelente memória, né? E se lembram de acontecimentos que aconteceram há vários anos. E a memória mecânica, assim, para poesias, nomes, é uma coisa estupenda, né? Muito grande, né? E a capacidade de se recordar de formas complexas, situações difíceis, né? E isso demonstrou, aí no final eles concluíram o quê? Que eles têm uma clara inteligência, né? Essa é a expressão deles, né? Uma clara inteligência. Não tem déficit de inteligência, né? E aí, nessa época, já estavam surgindo os testes psicométricos, né? Os testes psicológicos, né? Então, tem um teste que mede a capacidade
de recordar de figuras geométricas complexas, né? Eles têm essa condição, eles tiraram todos nota máxima desses testes, né? Então, caiu por terra isso, né? Agora, isso é o que traz nesse livro, né? De 1945, né? 43, aliás. O que vocês acharam disso que eu falei? Vamos comentar um pouco, senão começa a dar sono em vocês aí. Doutor Paulo, rapidinho, antes do pessoal comentar tudo, a Socorro mandou algumas mensagens no chat, tá? Então lê pra Primeiro, gente. ela tinha mandado aquela, que a filha dela foi recentemente diagnosticada. Aí depois ela falou assim, ela tem laudo com síndrome de Asperger, porém dias depois a nomenclatura mudou. Eu já tenho uma sobrinha de 6 anos com esse diagnóstico. A Beatriz está tomando Ritalina e Aristab, pois veio junto o TDAH. O pai ainda está na fase de negação, mas eu levo para eventos sobre o assunto e ele está aberto. Primeira orientação foi levá-la à psicoterapia. Aí depois também ela perguntou qual a opinião do grupo, de modo geral, sobre o livro Autismo e Mediação, da psicóloga Isabelle Honrado, e também falou que a filha dela, a hora que o senhor estava comentando sobre o movimento de balançar para frente e para trás, que a filha dela se balança na rede para se curar. Que ela pede 10 minutinhos antes no quarto, antes de sair para o compromisso, e que isso tem ajudado bastante. Olha só. Você vê, né? Muito interessante. Essa questão de se balançar, né? Que aos poucos, isso aí já depois, com o passar dos anos, né? Os profissionais trabalhando, né? Começaram a perceber essas coisas, né? Ah, por exemplo, a criança que vai no parquinho, né, que se pendura, né? Ela está ali ajudando a estimular uma coisa que a gente chama de propriocepção, né? Que é a propriocepção é essa capacidade que a gente tem de perceber o corpo, né? De sentir o corpo, de sentir o equilíbrio do corpo, né? Como que você se equilibra, como é que você se mantém numa determinada posição, né? E então, quando a criança se pendura, né? É muito bom o autista, a criança autista ter um lugar onde ela possa se pendurar, né? Porque ali ela tá estimulando a própria percepção dela, a capacidade dela de entender o corpo, né? Como é que esse corpo reage, né? Outra coisa que é sempre bom, né? A criança autista ter em casa é uma caixa, né? Uma caixa onde ele caiba dentro, né? Ele precisa caber dentro da caixa, né? E E mesmo que seja apertadinho, se for apertadinho é até melhor, né? Porque ele fica ali dentro da caixa, ele entra dentro da caixa, ele fica sentindo o corpo, né? E isso vai ajudando ele a estimular essa própria percepção dele, né? E essa coisa de balançar, né? Não só balançar o corpo, como a questão dela citou aí, né? Muito legal isso, né? E se balançar na rede, né? Que é uma forma dela se acalmar, né? E realmente isso tem muito a ver. E é uma coisa que, essa coisa da caixa, se não me engano, é de uma autora, né? Hoje ela é professora de uma universidade dos Estados Unidos, né? Ela chama Temple Grandin. Temple Grandin. Não sei se já alguém assim, o nome escreve assim, ó. Temple Grandin. Tá dando para ver aqui? Acho que não, o doutor tá meio, tá meio fraco. E agora? Temple. Agora deu um pouquinho. Temple Grandin. Temple. Isso. Como que é o Grandin. resto? Grandinho. Grandin. Isso, Grandin. Vou mandar Essa, aqui no chat a escrita para o pessoal. essa mulher, vou falar um pouquinho dela, porque ajuda a ilustrar muita coisa, né? Essa mulher, ela foi diagnosticada com autismo, né? Se não me engano, aos 4 anos de idade, né?
E ela passou a, a, a viver, né? A mãe cuidando, tudo, né? E depois ela foi para a escola, e quando ela foi chegando na adolescência, um professor, né? Ela tinha um trabalho, era numa escola americana, né? Que já tinha todo um trabalho já relacionado com autismo, né? E ela foi sendo estimulada, né? E aconteceu que quando ela estava lá no equivalente ao colegial, né? O professor começou a perceber, né, a sensibilidade dela, né? A capacidade dela de sentir o que os animais sentiam também, né? A sensibilidade que ela tinha de cuidar dos animais, né? E ele foi aos poucos estimulando ela a fazer veterinária, né? E ela foi e fez veterinária, né? E, e aí ela conseguiu se formar, né? E foi trabalhar, depois fez uma faculdade de psicologia também, né? Fez mestrado, né? E o mestrado dela era especializado em mugido, no mugido dos bois, né? Então, esse, é, e ela descobriu que os bois têm diferentes mugidos, né? Que dependendo de cada situação, ele muge de um outro. Ele berra e muge de um jeito diferente, né? E ela foi fazendo essas leituras e, aos poucos, ela foi revolucionando, né? O tratamento que era dado para os animais, né? Os animais, vacas, cavalos, né? E, e aí ela foi descobrindo, né, várias coisas que ajudavam os animais a ficarem, a se sentirem melhor, né? E ela percebeu, deixa eu ver aqui, ela percebeu que mais ou menos quando ela tinha 20 anos de idade, né, que ela pensava por imagens. E ela achava que todo mundo pensava por imagens, né? E ela descobriu que não, que era ela que pensava, que não era todo mundo. A maioria das pessoas não pensava por imagens. E aí ela passou também a se comunicar, e a assistir às aulas, e a obter as informações também, e a conversar com os professores também através de imagens, né? Então ela trazia gráficos, ela trazia medidas, né? E assim ela foi conseguindo aprender toda a matéria, né? E aí quando ela foi fazer esse mestrado, né? Ela percebeu com essa questão de medir o mugido e ela tirou a seguinte conclusão, que tudo tem que ser medido continuamente para ser controlado, né? O que é isso, né? Ela até dá um exemplo, né? Quando eu li aí algumas coisas sobre ela, né, ela dá um exemplo, por exemplo, você tem que medir a velocidade do carro, medir a maneira como o carro freia, né? Porque se você não medir a velocidade do carro, você não tem como controlar o carro, e aí vai ter acidente o tempo todo. Então é porque as pessoas conseguem medir a velocidade que as pessoas conseguem controlar os carros, né? E essa sensibilidade é a partir dessa maneira dela de olhar o mundo, né? E quando ela estava lá no curral, ajudando, observando os animais, ajudando o pessoal por exemplo, dar vacina do gado, quando você vai dar vacina do gado, tem um lugar que tem um tipo de um tronco, né? Uma máquina que você coloca a vaca ali naquele corredor. E aí, a hora que eles chegam num determinado momento, eles puxam umas alavancas e que a vaca ela fica totalmente presa, como se tivesse sido abraçada por aquela máquina. Porque ela tem que ficar paradinha para eles poderem aplicar a vacina, ou fazer um curativo, fazer um tratamento, né? E ela percebeu que a vaca ficava extremamente ansiosa e agressiva, né? Irritada,
quando ela era colocada naquele corredor para ir até lá. Mas quando a placa